Está aqui, Bom da Tarde. Bom da Tarde. Difusora FM. Vamos jogar. 2 horas e 4 minutinhos, agora é com ele. Fala, Zé. Boa tarde, Zezinho. Boa tarde, Tamar Jardina, boa tarde, Rogerinho e toda a audiência desse programa. As tardes da Difusora é sempre mais agradável com o som maravilhoso da Difusora 96,9. Mas olha só, torcedor amazonense, o Atlético Amazonense foi suspenso da competição, afastado, da competição sub-21. Portanto, o jogo que seria agora às 2 horas não será realizado, a rodada dupla só fica um jogo às 16 horas lá no CT do Nacional. Foi lamentável, mais uma vez, a categoria de base nossa é afetada. Os meninos não tem nada a ver, mas as pessoas que vão para essa área têm que entender que estão estudando com jovens, com sonho de ser jogadores profissionais, ultrapassar essa fronteira amazônica para vencer na vida. Mas ninguém consegue colocar na cabeça desses adultos, alguns, entre aspas, que não consegue de maneira alguma olhar como um filho, Tem que olhar a base como um filho, mas no sentido de dar melhor um futuro para todos eles. Portanto, essa é a situação do futebol de base, que continua sub-15, sub-17, sub-21, vamos embora, e que a turma, os primeiros dias de 2019, o Holanda, com a seleção brasileira, treinado por Sérgio Duarte, vai nos representar na Copinha São Paulo. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa apresentação, vamos passar a primeira fase, por mais que tenhamos que gastar dinheiro, por remarcar o voo, viu, o Itamar? Sabe como é que é o negócio? Está marcado, o voo de volta, Aí você se classifica, tem que remarcar de novo, mas vale a pena, porque essa garotada é o futuro do futebol amazonense. Gente, vamos ter, sem exagero, de 70% de jogadores vindo das nossas fronteiras do Pará e outras mais perto de todos nós aqui. Por quê? Porque não estamos fazendo jogadores, e aí essa é a situação. Estou doido para esse time, o Tricolor de Aço e também o Manaus, na Série D, mostrar aí 20, 30% de jogadores da base. Aí sim você consegue tirar toda a situação, vende jogador, dá uma boa vida para eles, para a família deles, e ao mesmo tempo o clube fica mais saudável financeiramente. O Nacional já teve a reunião entre o presidente, o novo presidente Nazareno, que será empossado dia 5 de janeiro, com as torcidas organizadas de uma forma, a primeira vez. Depois teremos uma reunião maciça para que o Nacional possa sair dessa situação difícil. E atenção, as meninas do Iranduba estão voltando para sua casa e janeiro ou fevereiro marcam o retorno. O Iranduba confirmou Igor Cearense, treinador das meninas, e provavelmente, não vão os fofoqueiros dizer que eu falei, Aderbal Domingos Lana, treinador do Iranduba masculino, tá bom? Essas são as nossas notícias do futebol local. Vamos prestigiar a base, que durante toda a semana eles vão disputar as finais do sub-15, sub-17, sub-21. Futebol a nível nacional. Só fofoca, tá, gente? Muitas fofocas, a questão de jogadores, principalmente o Flamengo. O que estão oferecendo para o Flamengo é uma festa, tá? O Flamengo já tem um novo presidente para 3 anos, que promete gastar alguns milhões, Tá, rapaz, quem não quer ser presidente do Flamengo? 4 na lista lá para concorrer. É mole ou quer mais? É o futebol. O Corinthians, daqui a pouco vamos falar sobre o Coringão e outros assuntos interessantes. A nível internacional, e atenção, o PSG terá que desfazer ou do Mbappé ou do Neymar. A situação é bastante crítica, o fisco está em cima e eles podem ter ocorrido problemas que afetará o clube. Então, provavelmente, 2019, o PSG pode não ter um desses 2 craques, tá bom? Senão, a situação complica e muito para isso. River Plate campeão, já para a semana que vem, vai disputar a final, provavelmente
o River com o Real Madrid, mas lembrando, tem sempre um jogo ali, que tem um japonês que adoram preparar alguma armadilha para os clubes sul-americanos, né? Portanto, o Real Madrid milionário contra esse River Plate que venceu ontem por 3-1 e que tem agora um calendário 2019 recheado de muito dinheiro para investir, porque tem essa Copa Interclubes Mundial e também vai disputar a Sul-Americana de várias formas. Muito bem vencido mesmo esse jogo pelo River Plate, mereceu. Eu volto com Itamar Jardina. 2h09 e a participação do ouvinte. Vamos saber aqui qual é a perguntinha que o ouvinte preparou para esta tarde de segunda-feira. Zezinho responde, vamos conferir. Pois é, boa tarde, meu amigo. Me chamo Ata, da torcida Corinthians aqui em Manaus. E eu queria dar um abração em vocês aí. Sou fã do programa Bom da Tarde. E gostaria de saber como é que tá a situação do Corinthians e do São Raimundo. Um abraço aí pro Jardino também, esse brother nosso apresentando aí também, que é show de bola, hein? Um abraço. Valeu. Responde, Zezinho. Tá vendo? Você vê que a audiência cada vez aumenta nessa técnica, nessa sonoplastia do Rogerinho. O programa pegou, mas pegou mesmo nas tardes da Difusora. Bom, Corinthians. O Corinthians emprestou mais de 20 jogadores que estão retornando. Então, passa por uma fase de aproveitamento do novo treinador, que já foi campeão, Carrilho, né? Milionário, voltou, foi milionário e voltou mais milionário, que acertou na loteria do futebol, né? Em 2 anos ele conseguiu sair de treinador daquela escola de treinadores que hoje o brasileiro, os clubes estão fazendo, Flamengo, Corinthians, Vasco e outros times. Então ele saiu, foi campeão pelo Corinthians, ganhou uma penca de dinheiro e retorna agora para o Corinthians de novo com muito dinheiro. Ele tem um problema sério, viu, o corintianos? É que ele, quando assumiu o Corinthians, tinha de 6 a 8 jogadores top. E agora não, o Corinthians está totalmente descaracterizado, precisa reinventar novamente, vai ter muito trabalho, Carrilho, para esse ano. São Raimundo não faz parte do campeonato 2019, desceu de divisão, Série B, não houve mais o consenso para ele disputar em 2018 para voltar em 2019, então vai ter que esperar, e a diretoria muito endividada, né, de pouco dinheiro, mas quem não recebe nada de contribuição e deve alguns milhares de dinheiro, se sente em condições. Então, a diretoria do São Raimundo vai preparar tudinho para 2020 voltar a uma torcida mais jovem do pedaço, que é a equipe do São Raimundo, né? Carecone, um abraço para você. E o São Raimundo, infelizmente, a alegria da sua torcida jovem não se fará presente em 2019 no Barezão do futebol amazonense. Eu volto com ele, antes, dando um abraço para o Eudácio, você também, Moisés, o Paulo Francisco, Paulo César, Valdemir e tantos outros, aumentando a nossa audiência. Eu volto com ele, que simplesmente é um fenômeno de audiência nas tardes da Difusora. Apresentação: Itamar Jardina.